Oi pessoal, tudo bem? Galera, na nossa aula de hoje nós vamos estar vendo como calcular a distância entre dois pontos. Vocês lembram que nas nossas aulas anteriores a gente começou o conteúdo de geometria analítica, onde a gente relembrou um pouquinho como localizar um ponto no plano cartesiano. Agora a gente vai dar um próximo passo, a gente vai dar sequência abordando um pouquinho como calcular a distância entre dois pontos. Ora, se eu já sei localizar dois pontos em um plano cartesiano, agora eu vou aprender como calcular a distância entre esses dois pontos. Beleza, pessoal? Vamos nós. Galera, é muito importante para entender, inclusive, a fórmula para calcular a distância entre dois pontos, que você entenda também como é que os pontos eles são localizados em um plano cartesiano, tá bom? Como é que eu indico a localização, o endereço de um ponto em um plano cartesiano? Todo ponto em um plano cartesiano tem a sua localização indicada por um par ordenado, em que o primeiro número corresponde ao eixo x e o segundo número corresponde ao eixo y. Esse eixo x também chamado de eixo das abscissas, eixo y também chamado de eixo das ordenadas. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês, tá? Ó, imagine esse exemplo de um ponto A que tem a sua localização, o seu endereço nas coordenadas 1 e 3. Lembra que o nosso textozinho diz acima, pessoal? Ó, esse número 1 corresponde ao eixo x. Então, eu digo que ele é o x do ponto A. Esse número 3 aqui, ele corresponde ao eixo y. Então, eu digo que ele é o y do ponto A. O primeiro número sempre vai corresponder ao eixo x. O segundo número sempre vai corresponder ao eixo y. Tá certo? Então, não esqueça disso. O primeiro número é sempre o x daquele ponto. O segundo número é sempre o y daquele ponto. Entendendo isso, galera, nós vamos ver agora como calcular a distância entre dois pontos. Como eu citei um pouquinho de tempo antes, existe uma fórmula para a gente fazer isso. E a fórmula é essa aqui, ó, que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Que é distância entre A e B. Esse D quer dizer sempre distância. O A e B pode variar, pode vir outras letras. Aí eu estou colocando A e B como é normalmente que vem, tá? Mas pode vir, vai depender dos pontos aí. Se os pontos forem chamados, sei lá, de MN, a gente vai ter a distância entre MN e não A e B, tá? E aí vem o restante da fórmula. Distância entre A e B é igual a raiz de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Audivão, o que é cada um dessas coisas? Galera, o xb nada mais é do que o x do segundo ponto, do ponto B. E o xa nada mais é do que o x do ponto A. Então, eu vou pegar o x do B menos o x do A, resolver essa subtração e depois elevar ao quadrado. É só fazer xb menos xa, depois elevar ao quadrado. Mas, aí a gente vem para o outro parêntese aqui, tá? Onde a gente tem os y agora. A gente vai fazer o seguinte, y do ponto B, que é o segundo ponto, menos y do ponto A, e o resultado dessa subtração a gente também vai elevar ao quadrado. Tá certo? Então fica assim, ó, distância entre A e B é igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Tá certo, pessoal? Vamos aqui a alguns exemplos para isso aqui ficar mais claro para vocês. Nessa próxima situação, nós vamos determinar a distância entre os pontos A, que tem coordenadas 1 e 3, e B, que tem coordenadas 4 e 7. Deixa eu pegar aqui a minha caneta para mim fazer algumas anotações. Beleza, pessoal? Vamos lá, ó. Se é para mim calcular a distância entre esses dois pontos, a primeira coisa que eu vou lembrar é da minha fórmula, que é essa aqui, ó. Distância entre A e B é igual a xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. Audivão, o que é tudo isso? Vamos relembrar aqui nos pontos. Galera, vocês lembram que eu disse que o primeiro número sempre corresponde à reta x? Então, quem é o x do A aqui, ó? O x do A é o número 1. Eu vou colocar aqui um x em cima dele. Quem é o y do A? É sempre o segundo número do parêntese. Então, o y do A é o número 3 aqui. Deixa eu mudar a cor dessa caneta aqui, para que fique melhor de vocês visualizarem. Eu acho que no amarelo fica melhor. Galera, e quem é o x do ponto B? O x do ponto B é o primeiro número do parêntese. Então, o x do ponto B vai ser o 4. Quem é o y do ponto B? É o 7. Substituindo tudo isso na fórmula, nós vamos ter isso aqui, ó. Distância entre A e B
é igual a 4 menos 1 ao quadrado mais 7 menos 3 ao quadrado. Aldivan, como foi que todos esses números vieram para aí? Eu só substituí os números que eu tinha no lugar da fórmula. Ó, vendo aqui, quem é o x do ponto B? Ó, tá bem aqui, é 4. Então, no lugar de xb, coloquei 4. Quem é o x do ponto A? O x do ponto A é 1. Então, no lugar do xa, coloquei 1. No demais, eu repeti. Fica 4 menos 1 ao quadrado, mais. O que é que vem aqui no começo desse parêntese? É o y do ponto B. Quem é o y do ponto B? É 7. Então, no lugar de yb, eu coloquei 7. Menos, quem é o y do ponto A? Tá bem aqui, ó, é 3. Então, no lugar de y, eu coloquei 3. No mais, agora, pessoal, é só fazer a conta. Dentro do parêntese aqui eu vou ter, ó, 4 menos 1 é 3. 3 ao quadrado é 9, tá? Então, o resultado do primeiro parêntese deu 9. Mais, segundo parêntese, 7 menos 3 é 4. 4 ao quadrado é 16. Então, eu fiquei com distância entre A e B é igual a 9 mais 16. Resolvendo essa continha, 9 mais 16 dá igual a 25. Então, a distância entre A e B é a raiz quadrada de 25. Que é quem, galera? Raiz quadrada de 25 é 5, que é a resposta dessa nossa questão. Vamos para um próximo exemplo? Determine a distância agora entre os pontos M e N. Primeiro, relembrando minha formulazinha. Ó, galera, aqui na fórmula tá A e B, mas isso aqui nem importa tanto, tá? Aqui devia estar a distância entre M e N, beleza? O que é que eu tenho que fazer, galera? Primeiro, substituir cada um desses pontos aqui da nossa fórmula. Quem é o x do ponto B? O x do ponto B tá bem aqui, que é menos 1. Aliás, o x do ponto N, do segundo ponto. Deixa eu distinguir x e y em cada um dos pontos aqui, certo? X é sempre o primeiro número, y é sempre o segundo, tá? Então, vamos seguir aqui, ó. Eu vou pegar o x do segundo menos o x do primeiro. Vai ficar assim, ó. Menos 1, menos 4. Depois, eu vou pegar o y do segundo ponto menos o y do primeiro. Vai ficar assim, ó. 7 menos 5. Ah, professor, por que é que tem 2 menos aí, ó? Tá lembrando, pessoal, que aqui na fórmula já tem um menos? Esse menos aqui não pode sumir. Então, fica o 7, que é o primeiro número, menos... Aí, o segundo número aqui é menos 5. Aí, tem que ficar os dois menos. Beleza? Resolvendo isso aqui, galera. Tá aqui a nossa resposta. Professor, de onde foi que veio esse 25 e esse 144? Vamos resolver isso aqui, ó. Menos com menos é mais. Então, 1 mais 4 é 5. Então, 5 ao quadrado, 25. 7, aí eu tenho menos com menos. Menos com menos, galera, como vocês aprenderam há bastante tempo atrás lá no ensino fundamental, vocês lembram que menos com menos é mais. Então, eu vou ter 7 mais 5, que é 12. 12 ao quadrado, ou 12 vezes 12, 144. Distância entre M e N é igual a raiz de 25 mais 144. Somando esses dois números, galera, nós vamos ter 169. E quem é a raiz quadrada de 169? 13, que é a resposta final para esse problema. Vamos para um último exemplo, para a gente encerrar nossa aula de hoje. Distância agora entre os pontos P e Q. Vamos logo identificar quem é o x e o y de cada um. O x do P é 0. O y do P é 1. O x do Q é 2. O y do Q é 4. Então, vamos à nossa fórmula. Distância entre P e Q, aqui ainda está entre A e B, mas essa letra aqui depende da letra que vem no ponto. Isso aqui não faz diferença para a nossa resolução. Distância entre P e Q é igual a x do P, aliás, x do Q menos o x do P ao quadrado, mais y do Q menos y do P também ao quadrado. Substituindo tudo isso, fica assim, ó. Peguei o x do segundo, que é 2, menos o x do primeiro, que é 0. Ficou 2 menos 0 ao quadrado. Agora, nós vamos para os dois y aqui no outro parêntese, ó. É o y do segundo ponto, que é Q, menos o y do primeiro, que é P. Vai ficar 4 menos 1 também ao quadrado. Resolvendo isso aí, galera, a gente vai ter isso aqui, ó. Como foi que a gente chegou a isso? Ó? Resolvendo o primeiro parêntese. 2 menos 0 é 2. 2 ao quadrado, 4.
mais 4 menos 1 é 3. 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, dá 9. Distância entre P e Q é igual a raiz de 4 mais 9, que é igual a 13. Raiz de 13. E aí, professor? 13 não tem raiz quadrada. O que é que eu faço agora? Você não precisa fazer mais nada, você já encontrou a resposta. Quando o número não tem raiz quadrada exata, a gente deixa ele dentro da raiz. Então, a distância entre P e Q é raiz de 13. Beleza, pessoal? Eu espero ter ajudado vocês nessa aula. Bons estudos a todos!